Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Um grande prazer estar aqui e vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado no Instagram, no YouTube, Facebook, vocês podem acessar. E vamos hoje abordar um tema que são as reencarnações de Joana de Ângeles. Na doutrina espírita, e isso é natural, as pessoas ficam curiosas para saber quem foi quem. Isso quase sempre não ajuda em nada. As pessoas ficam imaginando quem foram em vidas passadas, mas nós sempre falamos, meio de brincadeira e meio sério, que é bom não saber. Porque se tivéssemos sido boas coisas, nós seríamos mentores hoje, seríamos espíritos que estão aí orientando os outros, e não num mundo de tanta dor, de tanta dificuldade, ainda imperfeito como somos. Mas em alguns casos, vale a pena a gente citar esse caso das reencarnações anteriores. Algumas são bem conhecidas e são confiáveis. Por exemplo, uma que é muito impressionante é a reencarnação de Judas Iscariotes como Joana d'Arc, né? Ele inverte, vem como uma mulher médium e que vai libertar a França do domínio dos ingleses da Guerra dos 100 Anos. Então existem casos que são bem documentados, a gente pode confiar. E outra situação é a de Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco. Então nós temos relatos do próprio Divaldo que corroboram essas informações sobre Joana e suas encarnações anteriores. Mas para que falar desse assunto? No caso de Joana, nós vamos abordar rapidamente essa questão das reencarnações dela e vamos falar de alguns ensinamentos, que ela deixou muitas obras até hoje de cunho muito assim psicológico, voltados à atenção que nós devemos dar à nossa mente, ao nosso comportamento e à mudança, né, no nosso psiquismo. Porque uma das coisas que define o progresso espiritual é a mudança mental, é a reprogramação mental. Nós somos seres que temos reencarnado repetidamente com equívocos, e essa mudança para alguns é muito difícil. Que mudança? Mudança de mentalidade, uma visão superior da vida. E um espírito como Joana já tinha essa visão na primeira encarnação que eu vou citar aqui, que foi no tempo de Jesus. E aí, acompanhando as encarnações de Joana de Ângeles, nós vamos perceber que é um espírito que vem trabalhando no bem há mais de 2000 anos. Isso é muito impressionante. Vinculado a nós ainda, certamente hoje um espírito missionário que poderia estar em outro orbe, em outra condição de vida, mas que ainda nos orienta sobre essa questão do nosso psiquismo. Então vamos lá, vamos abordar as reencarnações de Joana. É citado na obra Boa Nova, num capítulo cujo título é Joana de Cusa, uma dessas encarnações, de quem hoje nós conhecemos como Joana de Ângeles. Joana de Cusa era uma mulher nobre, portanto rica, casada com um intendente de Antipas, imperador romano. E ela era conhecida como Joana de Cusa, porque na época as pessoas eram conhecidas assim, fulano da cidade tal. E Joana de Cusa, ela tinha uma fé muito grande, ela já acompanhava aquelas ideias que ele ouvia com relação àquele pregador chamado Jesus. O companheiro dela, o marido dela, não aceitava isso, ele totalmente voltado às coisas materiais, a Roma, a sua posição social e de poder. Num determinado momento, Joana vai procurar Jesus. Por quê?
ela vivia muito infeliz com esse companheiro dela e estava pensando um monte de coisas. Se não seria melhor romper aquela relação, coisas desse tipo. E então Joana expõe a Jesus todo o drama que ela vivia com aquela pessoa. E Jesus vai então conversar com ela algo que nós sabemos, que eu vou tentar resumir aqui. É mais ou menos assim: Joana, você tem um planejamento reencarnatório, você veio para viver com essa pessoa e você tem que tentar suportar isso, porque você está ajudando a ele e isso vai te ajudar na sua evolução. Não são essas as palavras que são usadas, inclusive eu esqueci aqui hoje de trazer o livro, que eu ia ler esse diálogo, mas é mais ou menos isso. Jesus aconselha Joana e deixa a decisão para ela, o livre-arbítrio. E ela sai dali assim, resignada, aceitando aquilo que Jesus falou e resolve seguir a vida com o marido. Mais tarde ela tem um filho com ele e o tempo vai passando, o marido morre. E Joana vai envelhecendo. O filho já cresceu. No ano 68, as perseguições aos cristãos se intensificaram. E começou aquela perseguição aos cristãos. E Joana, já sozinha, com o filho, né, não tinha a mesma força naquela sociedade romana que teria como se o seu marido estivesse ao lado dela. E ela então é acusada de ser cristã. E o que acontecia naquela época? As pessoas tinham que renegar Jesus, o Cristo, a mensagem de Jesus. Senão, eram mortas. E o que acontece? Ela e o filho são presos e são colocados numa estaca. E na estaca, num último momento, os soldados tentam fazer com que ela renegasse Jesus. E ela mantém a sua posição firme. Só que o filho ao lado dela começa a gritar, a chorar, falando para a mãe, renega, renega. E ela então dá uma bronca no filho, para ele ter fé, para ele ficar seguro, porque se Jesus suportou tudo que tinha que suportar sem precisar passar pelo que ele passou, eles tinham que passar por aquilo para comprovar a fé deles. E os soldados então começam a atacar fogo na lenha, naquela madeira em volta da estaca onde eles estavam. E as labaredas já subindo, e o soldado olha para Joana e pergunta assim, é isso que esse seu Jesus te ensinou? Te ensinou a morrer? E ela olha nos olhos dele e responde, não, ele me ensinou a te amar. Então essa é Joana de Cusa. E vem as labaredas e os dois perecem ali. Então essa é a história dessa encarnação que nós estamos considerando como a primeira que nós conhecemos, de Joana como Joana de Cusa. E eu vou mostrar uma figurinha aí, deem uma olhada na figura 1. Estão vendo? Joana de Cusa, ela aos pés de Jesus, conversando com Jesus, aquele diálogo em que ela é incentivada para pensar bem e voltar para a vida dela. Tá bom? Então, continuando aqui. Então, aí nós já percebemos um espírito com muita força interior, com muita fé. E é impressionante, os cristãos daquela época, parece que eles tinham algo mais. Era uma fé, mas uma fé assim, incompreensível para nós. Porque quem de nós faria isso? Né? E pior, ela não estava sozinha, estava com um filho ao lado. E quem é mãe aí consegue imaginar essa cena? Será que nós faríamos isso? Tinha alguma coisa a mais. A presença de Jesus, coisas que eles viram e que reforçaram muito a fé, enfim. Aqueles primeiros cristãos sacrificados certamente eram já espíritos missionários. Porque não foi só Joana de Cusa. Você imagine você entrar numa arena com a sua família e soltarem os leões em cima. Né? É uma coisa muito forte,
de extrema maldade por quem faz. Os romanos, os imperadores, eram meio enlouquecidos, eram uma sociedade acostumada com guerra, com matança, massacres, e aquilo para eles era uma diversão. Então os cristãos foram usados como motivo de divertimento. Agora imagine você na posição dos cristãos. Quem hoje ia querer se dizer cristão, né? Então Joana vai ter uma outra encarnação, ela vai reencarnar como Santa Clara de Assis, isso mesmo. Clara de Assis, aquela que deu suporte também a Francisco de Assis, é a reencarnação da nossa Joana de Cusa, que vem a ser hoje a Joana de Ângeles. E aí não precisa dizer mais nada, né? Clara de Assis é um espírito que até hoje deixou o resultado da sua grande obra, seu grande amor pela humanidade, as Irmãs Clarissas, aquele voto de pobreza, ela que também, como Francisco de Assis, segue esse caminho da pobreza. Ela viveu no século XIII, seguidora de Francisco, fundadora da Ordem das Clarissas. Joana de Ângeles e Francisco de Assis são dois colaboradores diretos do Cristo, né? E vem trabalhando há muitos séculos nessa missão de cristianização da humanidade. E vamos entender isso, cristianização da humanidade, como evangelização, ou melhor, para que a humanidade se volte para o amor, para o bem. Mude o padrão mental, faça uma reprogramação mental para sair dessa fase de apego à matéria, para sair dessa fase de conquista, de guerras, onde se você está numa condição social boa, não digo todos, a maioria, não se importa com aqueles que estão numa condição inferior socialmente. E usam do seu poder para viver cada vez melhor. A gente não vê isso ainda hoje na nossa sociedade. Pessoas que têm tudo para servir, para trabalhar aqueles mais sofridos, mas que no fundo querem tudo para si. Estão no poder e querem cada vez mais poder, mais dinheiro, e usam as pessoas enfraquecidas, mais pobres, em seu benefício. Então, Clara de Assis, veja outra figura aí que eu vou mostrar, Clara de Assis, Santa Clara, né? Muito com as pombinhas aí, seguidora de Francisco, uma vibração muito boa, que os animais até se aproximavam. Então essa é outra encarnação de Joana de Ângeles. Então ela vem como Joana de Cusa, Clara de Assis. E qual seria a terceira que nós vamos citar aqui? Juana Inês de la Cruz. Viveu entre 1651 e 1695. Esse é um pseudônimo religioso da poetisa mexicana Juana de Asbarre. Então, ela veio como uma poetisa mexicana da escola barroca, dramaturga, filósofa e freira nova espanhola, como era conhecida. Foi a última dos grandes escritores do século de ouro. É conhecida pelo apelido de Fênix da América e também a 10ª musa. Então, Juana Inês de la Cruz vem já com um nível mental voltada para o campo da filosofia, da dramaturgia e poetisa no México. Outra encarnação, Soror, o que significa irmã, né? Joana Angélica de Jesus. Entre 1761 e 1822. Depois virou abadesa, que viveu no início do século XIX, pertencente à Ordem das Reformadas de Nossa Senhora da Conceição. E protagonizou o doloroso drama na independência da Bahia. Aí eu vou contar uma historinha aqui, que eu anotei. Inácio Luiz Madeira de Melo foi um militar português. Ele se notabilizou por comandar no cargo de governador
das armas às tropas portuguesas assediadas em Salvador nos combates da Guerra da Independência da Bahia, naquela província. Então, nós temos essa figura aí que foi importante na história de Joana Angélica de Jesus, e nasce Luís Madeira. Então, nós tivemos vários combates nessa Guerra da Independência dessa província, da Bahia, onde ele foi uma figura central. E depois eles se retiraram para Portugal. Madeira de Melo, que é outro, tenta invadir o convento da Lapa, em Salvador. Mas à porta do convento, quem é que estava lá? Sora Joana Angélica de Jesus. E ela resistiu à invasão. Existem duas coisas que eu já li sobre isso. Uma, que eles queriam invadir pensando em estuprar as freiras, e outra, que haviam soldados opositores, já que eles estavam lutando pela independência da Bahia, havia os rebeldes lá dentro. Seja uma coisa ou outra, o fato é que eles queriam invadir o convento e ela não deixou, ficou à porta. O que acontece? Eles matam Joana Angélica de Jesus. Ela resistiu à invasão, foi morta pelos soldados, e a morte de Joana comoveu muito os baianos, que deixavam em massa a capital, rumo ao interior da província, e começou a se formar um centro de resistência aos portugueses. Então, essa morte de Joana Angélica de Jesus começa a causar uma revolta na população, que vai, então, ter como consequência a independência da província da Bahia. Então, o movimento de independência teve esse lado também das províncias, né, que se rebelavam contra o domínio dos portugueses. Então, veja aí a figura, Joana Angélica de Jesus, outra figurinha, figura 4, né? Não sei se eu mostrei a anterior, então dá uma olhada, a figura 3, que eu acho que eu não mostrei, Juana Inês de la Cruz, reencarnação no México, e a outra reencarnação no Brasil, figura 4, Joana Angélica de Jesus, e aparece ela aí à porta do convento, e os soldados a mataram, né? No dia 20 de fevereiro de 1822. Então, essa breve explanação que eu fiz mostra como esse espírito já tem um nível de desenvolvimento espiritual desde o tempo de Jesus. E é super habilitado para hoje chegar até nós. E dentro da doutrina espírita, o trabalho de Joana de Ângeles é muito no lado da psicologia, atuando no psiquismo humano, que é algo que nós precisamos trabalhar realmente. Eu tenho falado muito sobre isso, tenho pensado sobre as pessoas que vão à casa espírita procurando tratamentos, curas, e as casas espíritas têm os trabalhos de tratamento. O próprio MAP possui os trabalhos de tratamento na sede, lá no Polo do Recreio, e em outros polos. E nós sempre procuramos falar, e talvez a gente tenha que reforçar mais, que é muito importante que as pessoas mudem o padrão de pensamento delas. É muito difícil isso. Normalmente as pessoas querem uma cura rápida. E a verdadeira cura é a do espírito. E não há cura do espírito sem cura da mente. Mas o que seria isso? Falando, Roberto, você está chamando todos nós de doentes mentais? Não, porque eu também me incluo nisso. Eu também estou sendo tratado. Os trabalhadores do MAP, eles reconhecem que são espíritos que precisam evoluir e usam esse trabalho no MAP como uma etapa da sua vida para justamente fazer o que Joana nos diz, mudar o padrão mental, mudar o psiquismo, que no espiritismo nós chamamos de reforma íntima. Vamos falar um pouquinho sobre isso, indo para o trabalho de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, hoje,
ela é muito voltada, então, ao trabalho na psicologia, no psiquismo humano. Ela trata de temas filosóficos, psicológicos e existenciais. Basicamente, suas obras, psicografadas pelo Divaldo, trazem esses temas, que são fruto das suas passagens pela Terra, sua experiência e do trabalho que ela já desenvolveu no mundo espiritual. Joana é um espírito que realiza um trabalho na espiritualidade muito, muito bonito. E é dito que ela é encarregada, junto à rainha Isabel de Portugal, que é outro espírito bem elevado, de retirar das regiões umbralinas, tenebrosas do mundo espiritual, espíritos muito sofredores, esclarecer esses espíritos que estão muito vinculados ao erro. Então, Joana trabalha junto com Isabel de Aragão. Isabel de Aragão, que foi uma rainha, e é uma das raras rainhas que, na sua passagem na Terra, resistiu àquela condição do poder, da riqueza, e trabalhou pelos necessitados. Então, existe toda uma informação sobre Isabel de Aragão. E num livro do Divaldo Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração, é descrito como que Isabel de Aragão faz incursões no umbral. Eu estou lembrado de um trecho do livro que Hermínio Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, está indo numa incursão no umbral, com outros espíritos, aquela região escura, cheia de lodo, lamacenta, e de repente aparece uma grande luz. Era a caravana de Isabel de Aragão. E Isabel vem à frente, toda iluminada, e jogando uma rede, né? O grupo dela jogando uma rede, que em contato com os espíritos sofredores, magneticamente segura aqueles que têm alguma condição de arrependimento. E ela então faz o resgate desses espíritos. Pois bem, Joana trabalha com Isabel de Aragão. Eu vou ler uns trechinhos aqui da obra, uma das obras de Joana, que é o Autodescobrimento. É o capítulo 7. Eu escolhi esse capítulo para somente exemplificar o trabalho de Joana de Ângeles. E vou dizer uma coisa para vocês. Alguma das obras de Joana, ela já fala num linguajar bem elevado. Então, eu recomendo muito o trabalho, o estudo em grupo das obras de Joana. De preferência, que tenha no grupo uma pessoa ligada à área de psicologia e que conheça certos termos. Dá para ler uma pessoa sozinha, mas determinadas obras, alguns trechos, talvez haja dificuldade de compreensão, exigindo, no mínimo, uma pesquisa sobre termos que ela usa. Então, eu vou ler só uns pedacinhos da obra Autodescobrimento, item 7, o ser subconsciente. Computação cerebral, reciclagem do subconsciente e sonhos. André Luiz nos fala que a nossa mente é como se fosse um edifício de 3 andares. Você tem o subconsciente, onde você traz memórias dessa vida e de outras que estão ocultas. Nós temos o consciente, que é a nossa memória atual de tudo que nós vivemos. E temos o superconsciente, o andar superior, que é a nossa ligação com o universo, com Deus, quando nós entramos no estado de concentração, de meditação, e cada um tem um nível de expansão de consciência, digamos assim, nessa conexão com o alto. Então vamos lá. Computação cerebral. Olha o que a Joana de Ângeles vai falar. Isso serve para vocês entenderem, para quem não conhece, como que Joana aborda a questão do psiquismo. Ela vai dizer assim: o cérebro humano pode ser comparado a um computador especial de elevados recursos,
intrincados mecanismos que escapam à mais sofisticada tecnologia para penetrá-lo integralmente, registrando a mente e transformando-a em pensamentos dedutivos, pela razão e lógica que parte de um caso específico para a elaboração de uma teoria, e indutivos, quando crescem de uma teoria para um caso específico. As ideias ficam digitadas nos sensores do subconsciente, antes de se fixarem dos substratos do inconsciente profundo. Vocês já perceberam o nível de linguagem dela, né? Em razão disso, o hábito de pensar desenvolve-lhe as possibilidades do entendimento, especialmente pela decorrência das ideias elaboradas. Todos os conteúdos psíquicos que não podem ser aprendidos e catalogados pela consciência lúcida compõem o subconsciente. Inúmeros deles permanecem na condição de recalques que, não obstante, liberam-se em condições especiais. Eu vou tentar aqui traduzir pelo menos uma parte, segundo o meu entendimento, e conforme eu disse, isso requer uma análise mais profunda, mas o que eu entendo que Joana de Ângeles diz é o seguinte, que nas nossas experiências de vida, nós gravamos coisas lá no subconsciente. Sabe aquela memória que você quer esconder por algum motivo? Ou que por uma encarnação nova você não lembra mesmo e ela está lá fundo. Existem situações que aí eu chamo de gatilhos, que trazem à tona aquela lembrança ou aquele comportamento que você já teve ao enfrentar determinada situação. Então você vive a sua vida normal, daqui a pouco acontece alguma coisa que lá no subconsciente, como se um sensor alertasse, plim, você já viveu isso. E aquilo aflora de dentro de você. Sem você saber que você tinha aquela coisa guardada. Já aconteceu alguma vez com vocês? Alguém falar assim, tipo, eu não te conhecia muito bem. Ou então você mesmo falava, eu pensava que me conhecia. Aconteceu isso e isso e isso, e veio lá de dentro de mim tal comportamento, tal resposta. Já aconteceu? Isso é o que ela está falando aqui. Então, nós temos várias encarnações, e o que acontece com o espírito mais afastado do bem? O nosso histórico de reencarnações não são reencarnações como Joana de Ângeles, fazendo o bem. Porque no automatismo, quando você repete muito um padrão de pensamento, aquilo fica gravado lá dentro, no seu subconsciente. Então, uma Joana de Ângeles, o que ela tem gravado? Ações no bem. Algo que saia lá do fundo, do psiquismo dela, do subconsciente, serão coisas positivas, porque ela vem numa sequência de memórias positivas. O progresso está consolidado nela. E Emmanuel diz que o progresso fica consolidado quando você enfrenta situações que você já enfrentou antes e errou. E quando você enfrenta essas mesmas situações e começa a acertar, é que o progresso está consolidado. Pois bem, nós já vimos aí pelas reencarnações de Joana de Ângeles que o progresso dela está consolidado. Mas esse é o nosso caso? Não, não é? Então, nós, com algumas exceções, mas vamos pelo lado assim mais compatível com o planeta de provas e expiações. Nós, que tivemos várias encarnações e que não somos nenhuma Joana de Ângeles, muitos de nós repetiu muitos erros. E quando nós somos colocados nessa encarnação perante algo em que nós temos que usar o nosso livre-arbítrio, algo difícil que nós temos que encarar, é onde você vai provar se o progresso está consolidado. Em Joana, esse progresso está consolidado, mas em muitos de nós não. É quando nós nos deparamos com certas situações que a gente falha, que nós caímos. Então, Joana aqui está falando dessa condição do automatismo e que nós temos que tomar muito cuidado, porque aflora de dentro de nós um padrão de pensamento
que vai se traduzir num comportamento equivocado, tá bem? E isso é que define um planeta de provas. Você é colocado de frente de situações que você já falhou antes, tá bem? Eu já falei aqui que a nossa casa mental, como é edifício de 3 andares, consciente, subconsciente, superconsciente, tudo fica gravado na mente, no corpo mental. O subconsciente é o porão da mente, com memórias ocultas. Quando a pessoa às vezes vai num psiquiatra, deita lá no divã, o psiquiatra começa a usar as técnicas que ele aprende para você ir lá atrás na sua vida, e ele vai fazendo aquilo que eu digo, vai cavucando sua alma para ver o que você tem de traumas. O que ele está fazendo? Tirando lá do fundo do subconsciente algo que está escondido lá. Por exemplo, a pessoa sofreu um trauma quando era criança, e isso afeta a vida toda dela, e ela às vezes esconde aquilo dela mesma. Num trabalho desse, às vezes o psiquiatra consegue acessar e ajudar a pessoa. E hoje nós temos espíritas, que são médicos, psiquiatras, psicólogos, que conseguem entender a vida como um todo. E aí nós temos também aquelas terapias de regressão de vidas passadas, que tem que se tomar muito cuidado com isso. Só gente séria, preparada, né? Não pode ser algo que virou moda e você vai fazer com qualquer um. Então, às vezes, é acessado memória lá de outra vida, porque o espírito é o mesmo. O corpo pode ser diferente, mas o corpo mental é o mesmo. Então, está tudo gravado em nós, tudo que nós vivemos. Tá bom? Então, continuando aqui. Deixa eu seguir. Então, eu estava lendo, vou repetir, todos os conteúdos psíquicos que não podem ser aprendidos e catalogados pela consciência lúcida compõem o subconsciente. Inúmeros deles permanecem na condição de recalques, que, não obstante, liberam-se em condições especiais, os tais gatilhos. Condições especiais do comportamento social e moral. Normalmente aflora nos estados oníricos, cuja ação é preponderante, e nos transtornos neuróticos, que resultam das suas fixações perturbadoras. Fixação perturbadora é aquilo que eu te falei, que eu falei a vocês, de você repetir uma situação que é contrária ao caminho do amor. Então, é algo que um equívoco que fica gravado em você. Por isso que às vezes é difícil você se liberar de uma imperfeição. Por isso que muitas pessoas que não se esforçam fazem um progresso muito pequeno numa encarnação, porque ela tem gravado os vícios de outras vidas. Conforme as preferências mentais, os alicerces do subconsciente são compostos dos mais frequentes padrões de pensamentos, que estabelecem a conduta do indivíduo, por ser essa de relevante importância no seu relacionamento interpessoal, como na sua vivência existencial. Então, para quem nunca leu Joana de Ângeles, já dá para ter uma ideia do nível do que ela fala, né? Então, ela vai fundo nessa questão do comportamento, do psiquismo humano. Dependendo de nossas experiências anteriores, temos certas preferências mentais, tá bom? Temos vícios morais, culpas, traumas. Tudo isso fica contido em algo que uma vez eu ouvi um termo que eu gostei muito, nos núcleos neuróticos. E vem à tona em certos momentos, conforme eu disse, certos gatilhos, e que estabelece a conduta do indivíduo. Então, qual é o nosso desafio? Quem é que já não ouviu falar aí na doutrina espírita, no Conhece-te a Ti Mesmo? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Essa questão do autoconhecimento, que é você, basicamente, prestar mais atenção ao seu comportamento,
a maneira como você reage aos estímulos externos, como que certas coisas te incomodam. E é na vida de relação, é na família, junto com os amigos, é numa sociedade, é no contato com o outro que nós somos desafiados a resistir a um padrão de comportamento equivocado. É difícil, às vezes, nós nos contermos diante de outras pessoas quando acontecem coisas que nos desagradam. Aí afloram aqueles monstrinhos de dentro de nós, como diz Dr. Bezerra de Menezes. Então, eu vou seguir à frente e não vou me aprofundar muito. Eu estou falando isso aqui apenas abordando um item que eu escolhi dessa obra, Autodescobrimento, para nós refletirmos um pouquinho sobre isso e incentivar vocês a leitura, principalmente em grupo, das obras de Joana de Ângeles. Então, vou seguir mais aqui à frente. Enfermidades fisiológicas resultantes da somatização dos transtornos psicológicos, assim como o bem-estar, alegria de viver ou pessimismo, angústia, etc., encontram-se íncitos nos painéis do subconsciente, de onde emergem. Então, para que predominem na experiência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Exceção feita aos gravames kármicos, as problemáticas da vida humana invariavelmente são cultivadas e arquivadas ao longo da reencarnação, passando a expressar-se de acordo com a eleição dos tipos de ideias selecionadas. E aqui ela fala uma coisa interessante. Esse nosso subconsciente, às vezes, faz aflorar padrões de comportamento que antes tem um pensamento inerente. Então vem um pensamento que você já teve lá atrás, perante uma situação. Você tem que controlar esse pensamento. Você tem que começar a ser mais seletivo. E aí começa o grande drama humano. Conter o pensamento. Aí muita gente não gosta da doutrina espírita quando nós vamos por esse caminho. Poxa, eu tenho que controlar o pensamento, isso é demais. Não é demais, não. Porque são os pensamentos que levam às ações. São os pensamentos que levam os vícios, que na verdade são resultados de pensamentos viciantes, pensamentos que você já teve antes, que fizeram com que você usasse mal o livre-arbítrio. Então você vai usar novamente o livre-arbítrio mal, de forma equivocada, ou você vai resistir? A resistência começa no pensamento. Selecionar que tipo de pensamento. Por isso que o estudo constante, a presença com outras pessoas, discutindo temas elevados, nos leva a uma reflexão e, às vezes, uma decisão. Eu não estava prestando atenção nisso, que agora, nesse estudo, eu compreendo as consequências espirituais, eu compreendo que eu tenho agido de forma equivocada. Eu vou lutar contra isso. Eu vou mudar essa situação. Então, é aí que a pessoa começa a ter os inputs de uma mudança. Agora, tenham em mente o seguinte, que nós vamos ter que repetir esse pensamento na hora de decidir que aflora do subconsciente algo que quer nos levar para o mal, nós vamos ter que resistir várias vezes para acontecer aquilo que Emmanuel nos diz, consolidar o progresso. E em outras encarnações, nós ainda vamos viver situações. No momento da Terra, nós estamos assim no fim de um ciclo de grandes provas. Então já existe muita gente, muitos de vocês com certeza, que já fizeram muito progresso, já resistem bastante a um pensamento equivocado. Mas nós ainda temos pensamentos equivocados, ainda erramos. Não tanto como no passado. Nós não somos mais capazes de fazer coisas que nós fazíamos na Idade Média. Isso é progresso. Mas, considerando as exigências de um padrão mental superior, de um mundo superior, nós ainda temos muito progresso a fazer. Nós temos muitas arestas para parar, entenderam? Então, continuando aqui, Joana.
Igualmente, na área das patologias degenerativas, resultantes de germes, micróbios, vários e vírus destrutivos, encontramos os fatores predisponentes para a sua proliferação nos desejos subconscientes, de que não se liberou realmente o enfermo, embora no campo da consciência exteriorize o desejo de adquirir saúde e harmonia. É normal que se almejem o êxito, a fortuna, o sucesso nos empreendimentos, o progresso cultural e artístico, o interesse de trabalhar, não raro fracassando nos tentames. Ante o insucesso, descoroçando-se, afirma-se que se é portador de vontade débil, ou se é vítima de um infortúnio, do destino ingrato, entregando-se a um malogro aparente, Em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental. Isso é importante, vou repetir. O empenho pessoal começa no plano do desejo mental, prosseguindo nas tentativas que geram o hábito de realizá-lo, tornando-se parte integrante da própria natureza por fixação automática. É o que eu falei ainda há pouquinho. Esse empenho, essa vontade, no plano do desejo mental, você deseja algo, mas sabe que aquilo não é muito bom. Esse empenho e as várias tentativas, né, de resistir a esse pensamento negativo geram o hábito. E isso se torna parte da própria natureza do ser por fixação mental. Então, quando você inverte uma situação em que você se equivocava e agora você está fazendo a coisa certa, o teu pensamento está no bem, você começa a fixar aquilo. É quando o progresso está feito. Então, é preciso resistir ao mal já no pensamento. E várias vezes que aquilo atinja você, você vai ter que resistir. Indo para um lado prático, mais material, é resistir ao vício. Eu nunca fumei, mas muitos de vocês devem fumar. Não é difícil largar? E quando a pessoa larga, não vem aquela vontade de fumar de novo? Porque está no campo mental e porque está na química do corpo. E você tem que primeiro colocar aquilo ali para fora e resistir a isso e inverter, ter vontade contrária, às vezes é muito difícil. Gente, eu poderia prosseguir aqui falando muito sobre essa obra, que é muito interessante, e fica aquela lição para nós, né? Porque esses comportamentos se revelam dentro de casa, na família. Então, para nós, assim, basicamente, muita atenção à família, aos relacionamentos, aqueles que foram colocados em nosso caminho. Pensar muito nessas duas palavras, resignação e indulgência. Indulgência, aceitar a imperfeição do outro, reconhecendo a sua. Vontade de vencer esses impulsos negativos. Isso é muito importante. Por isso que o estudo é importante. Estudo das obras de Joana, por exemplo, te alertam para algo que você não costumava pensar. E você, lembrando daquilo que você estudou, daquilo que você viu que na prática se revela espiritualmente, você começa a prestar atenção nos seus pensamentos quando você sabe que eles se desviam do que é bom para você. Porque onde estão escritas as leis de Deus? Pergunta clássica. Resposta clássica, na consciência. Ocupar a mente com leituras edificantes, estudos e ações no bem. Muita gente se cura no MAP trabalhando no bem, trabalhando na cozinha, descascando lá a cenoura, fazendo a quentinha, outras no artesanato, outras dando boas-vindas às pessoas que chegam a casa. É nesses pequenos, grandes esforços que a pessoa vai se curando. Ter fé, tudo passa. E construir aquilo que Jesus chamou dos tesouros do céu. Então, Joana nos dá uma lição sobre o psiquismo humano nas suas obras. E ela atingiu a condição atual de mentora,
de um Divaldo Franco, com toda essa experiência, uma vivência no bem desde os tempos de Jesus e continua, por enquanto, conosco. E temos que agradecer muito a ela e todos esses seres que têm experiência de vida parecida com a dela, espíritos que a gente nem sabe a história deles. E qual será a história nossa? Qual será a história dos nossos pais? Qual será a história dos filhos de vocês? Com relação aos filhos, o que eles trazem gravados nele? Esses automatismos? Qual é o comportamento deles quando algo os desagrada? E você consegue olhar seu filho como um ser psíquico, entendendo o ser integral? Ou acha que é uma criancinha que está tendo a sua primeira vida, as suas primeiras experiências ali? Não é, não. Então, esses estudos ajudam até na família, no lar. E fica o convite aí para todo mundo estudar a doutrina espírita, e em especial hoje eu estou falando das obras de Joana de Ângeles. Mas eu tenho que encerrar, que o nosso tempo se foi. Agradeço muito pela atenção. Que Jesus abençoe a todos. Nossa gratidão a Joana de Ângeles. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.